Vamos a mais algumas aplicações das componentes ortogonais de um vetor. Uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus, como mostra a figura a seguir. As componentes x e y dessa força são iguais a... Vamos à resolução. Tenho aí uma força de 10 newtons aplicada sobre um corpo, segundo o ângulo de 30 graus. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber as componentes ortogonais dessa força. Então, projeto F na horizontal. Como é que eu projeto F na horizontal? Eu desço uma reta a partir da extremidade de F, paralela à direção vertical. Ok? Traço uma reta vertical. Então, aqui eu tenho Fx. Agora, traço uma reta, na horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, tá ok? Para encontrar Fy. Lembrando que sempre, se eu pegar o ângulo de F com a horizontal, se eu pegar esse ângulo, Fx vai ser F vezes o cosseno do ângulo e Fy vai ser F vezes o seno do ângulo. Ok? Agora lembrando, qual é o ângulo que eu estou pegando? O ângulo que F forma com a direção horizontal. Então eu tenho F, 10, sei o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então eu sei que Fx é 5 raiz de 3 newtons, ok? Já Fy vai ser F, que é 10, vezes o seno de 30, que é meio. Então, vai ficar 10 dividido por 2, 5 newtons. Então, Fx, 5 raiz de 3 newtons e Fy, 5 newtons. Então, letra C. Próximo exemplo. Na figura estão representados os vetores R1 e R2. Sabendo-se que R1 é igual a 2 raiz de 2 e R2 é igual a 10, determine o módulo do vetor resultante, R, que é igual a R1 mais R2, utilizando o método de decomposição vetorial. Ok, então eu poderia utilizar a equação para a soma de dois vetores quaisquer, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes AB cosseno do ângulo, seria fácil encontrar esse ângulo. Porém, ele quer que eu resolva esse problema usando o método da decomposição de vetores. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar R1, decompor em R1x, ok? E R1y. Posso pegar R2 e decompor em R2y e R2x. É fácil encontrar R1x, R1y, R2x, R2y? Por quê? Porque a gente sabe que se eu tenho um ângulo que o vetor forma com a horizontal, quem vai ser R1x? R1 vezes o cosseno do ângulo. Quem vai ser R1y? R1 vezes o seno do ângulo. Qual ângulo? Que R1 forma com a direção horizontal. Quem é R2x? R2 vezes o cosseno do ângulo. Qual ângulo que R2 forma com a direção horizontal? 37 graus. Quem é R2y? R2 vezes o seno do ângulo, ok? Que R2 forma com a direção horizontal. Ou seja, então agora é só substituir os valores. Quem é R1? R1 é 2 raiz de 2. Mas o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 2. Multiplicando 2 dividindo, eu posso simplificar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é igual a 2. Então já sei que R1 de x vale 2.
R1 de y, R1, que é 2 raiz de 2, vezes o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, então também vai dar 2. R2x, R2, que vale 10, cosseno de 37, 0,8. Ah, então R2x corresponde a 8. R2y, R2 é 10 e o seno de 37 é 0,6. Então vai dar 6 unidades. Então observe que para mim agora não existe mais R1 nem R2. O que existe é R1x, R1y, R2x, R2y. E agora o problema ficou mais fácil, porque os vetores ou estão no eixo y, ou seja, na direção vertical, ou estão no eixo x, na direção horizontal. Então agora fica mais fácil, porque eu vou somar todo mundo na direção horizontal, achando a componente horizontal do vetor R, que é o vetor soma, e vou somar todo mundo que está na direção vertical, encontrando a componente y do vetor R, que é o vetor soma de R1 mais R2. Então vamos somar todo mundo que está na direção x. Opa! Só tenho dois vetores. Eles têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Como é que eu somo? Eu subtraio. Tomando cuidado de pegar o maior menos o menor. Lembra desse acordo? Então vamos. R2x é 8. R1x é 2. Então 8 menos 2, que vai dar 6. Ok? Agora, esse vetor RY, ele aponta para onde? Uma força puxa para cá com 2 newtons e a outra puxa para lá com 8 newtons. Quem é que ganha? A de lá, não é? Não é isso? A maior? Então, esse vetor Rx, ele é horizontal e aponta da direita para a esquerda. Então, vamos achar agora a componente da força resultante na direção Y, na direção vertical. Observe que nessa direção está bem tranquilo. Tenho dois vetores com mesma direção e mesmo sentido. Então eu vou somar R1y mais R2y. Ou seja, quem é R1y? 2. Quem é R2y? 6. Então RY vai ser 8. Para onde ele aponta? Os dois, tem a direção vertical e para cima. Então essa soma vai ter a direção vertical e para cima. Marivaldo, então agora eu tenho dois vetores perpendiculares entre si. Ficou mais fácil, porque eu sei que para somar eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Mas ainda eu posso encontrar esse vetor R. Olha a cara dele. Esse é o vetor soma de R1 mais R2. Quanto é que ele vale? Usa o teorema de Pitágoras. Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. R ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado vai ser 36 mais 64. R ao quadrado é igual a 100. R vai ser mais ou menos raiz de 100. R vai ser mais ou menos 10. Ou, como eu quero o módulo, 10. E eu digo mais, se eu quiser saber o ângulo que esse vetor R forma com a direção horizontal, observe que a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto a ele, que é RY, sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, RY, sobre o cateto adjacente, RX. Ou seja, vai ser RY, que é 8, dividido por RX, que é 6. Simplificando, vou ficar com 4/3, ou 1,33, ok? Vai dar uma dízima isso aqui, aproximadamente. Então, se eu quiser dar uma resposta completa, como seria? O vetor soma de R1 e R2 tem módulo igual a 10 unidades, tem uma direção que forma com a direção horizontal um ângulo cuja tangente é 1,33 aproximadamente, e o sentido é do sudeste para o noroeste.
Mais um exemplo. Embaixo estão representadas as forças T, F e P, aplicadas em um corpo, sendo T igual a 50 newtons, F igual a 40 newtons e P igual a 30 newtons. Determine a intensidade da resultante das três forças que atuam nesse corpo. Aqui eu não tenho muita opção, porque se eu resolver somar 2 a 2, eu vou ter algumas dificuldades. Por exemplo, esses dois, beleza, são perpendiculares entre si. Poderia começar somando, tá ok? Eles. Utilizaria o teorema de Pitágoras. Porém, para somar o resultado desses dois com T, eu já teria dificuldade, porque eu teria que encontrar o ângulo formado entre a soma de F e P com T, o que acabaria me dando um pouco de problema. Dá para resolver? Dá, mas me daria um pouco de trabalho. Então vamos optar aí pelo caminho que eu acho mais tranquilo, que é decompor o vetor T. Então eu posso, tração a linha aqui, vertical, encontrando a componente Tx. E traçando aqui uma linha horizontal, partindo da extremidade de T, eu acho Ty. Então veja que isso é uma estratégia que eu estou usando. T está complicando minha vida, eu decompus T em Ty e Tx. Eu tenho como achar Tx? Tenho. Tx é T vezes o cosseno do ângulo que o vetor forma com a direção horizontal, que no caso 37 graus. Então vai ser 50 vezes o cosseno de 37, 0,8. Então eu vou ficar com 40 newtons. Tx, vale ter um módulo de 40 newtons. Ty, T vezes o seno do ângulo que o vetor forma com a direção horizontal. Ou seja, 50 vezes qual seno de 37, 0,6, que vai dar 30 newtons. Agora, eu não tenho mais T. Eu abri mão de T e T foi substituído por Tx e Ty. Então agora, eu só tenho vetores na direção vertical e na direção horizontal. Eu posso, para encontrar a componente do vetor soma na direção horizontal, ou seja, Rx, somar os vetores que estão na direção horizontal. O Marivaldo, eles têm a mesma direção em sentidos contrários. Então eu vou subtrair os valores deles. E por coincidência, eles têm os mesmos valores, então na direção x, a resultante tem componente zero, tá ok? Ela não tem uma componente na direção x, ela não tem um Rx. Vamos somar agora na direção y. Eu tenho dois vetores de mesma direção em sentidos contrários, então eu vou subtrair. Quanto é o peso? 30 newtons. Quanto é Ty? 30 newtons. Pô, Marivaldo, então também ela não vai ter uma componente na direção y. Então vamos pensar um pouquinho. Eu tenho Rx e Ry. Como é que eu acho R? R ao quadrado, Rx ao quadrado, mais Ry ao quadrado. Mas se Rx é zero e Ry é zero, o que é que eu concluo? Que não existe uma força resultante. Ou seja, essas forças, como estão aí, elas se anulam. Okay? Então, a resultante dessas forças é zero. Outro exemplo. Considere três vetores coplanares A, B e C de módulos iguais a x e com origens coincidentes no ponto O. Calcule o módulo do vetor resultante da soma A mais B mais C nos seguintes casos esquematizados abaixo. Então, os três vetores têm o mesmo módulo, x. Na letra A e B têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então fica fácil eu somar A mais B, porque eu sei que vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, eu somo os módulos deles. Vetores com a mesma direção e sentidos contrários, o que é que eu tenho que fazer? Eu subtraio. Então fica fácil. O A tem módulo x, o B tem módulo x e o C tem módulo x. Conclusão, a resultante desses vetores, ou seja, a soma desses vetores, vai ter módulo x.
Já no segundo caso, ele coloca as três forças, ó, de novo, coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, que é o plano do quadro, tá ok? Só que agora elas estão formando entre si um ângulo de 120 graus, ó, 120, 120, para 360 graus, quanto é que falta? 120. O ângulo entre elas é de 120 graus. Então, mais uma vez, se eu optar por somar duas a duas, eu vou ter um problema. Vou somar A e B, beleza, eu tenho uma fórmula. Mas qual o ângulo entre o vetor soma de A mais B e o vetor C? Isso vai me dar trabalho. Então, qual é a estratégia que eu vou usar? Eu vou utilizar a decomposição de vetores. Vou traçar aqui, ó, meu eixo X. Vou traçar aqui meu eixo Y. E como eu não sei somar esses vetores como estão aí, eu vou decompor o B. Agora eu tenho BX. Vou decompor, ó, vou ter aqui PY. Vou decompor o A, ó, agora eu tenho AX e tenho AY. E mais uma vez, ô Marivaldo, qual é a vantagem da decomposição de vetores? Opa, eu não tenho mais o A, não tenho mais o B. O que é que eu tenho? AX, AY, BX e BY. E todos eles estão ou na direção vertical ou na direção horizontal. Isso facilita a minha vida, porque eu posso somar todos que estão na direção horizontal, achando o módulo da resultante na direção horizontal. Posso somar todos na direção vertical e aí eu vou achar o módulo da resultante na direção vertical. Após encontrar Rx e Ry, posso usar o teorema de Pitágoras para encontrar R. Então, antes disso, o que é Bx? Bx é B vezes o cosseno de... Que ângulo é esse? Ó, que ângulo é esse aqui? Que é o ângulo que eu preciso, o ângulo que B forma com a direção horizontal. Ah, daqui até aqui é 120. Marivaldo, eu já tenho 90 aqui. Então, 90 para 120, quanto é que falta? 30 graus. Então, Bx é B vezes o cosseno de 30. B vale x. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar x raiz de 3 sobre 2. O que é BY? B vezes o seno de 30, ou seja, x vezes meio, ou seja, x sobre 2. Ó, se tudo aqui é 120, já tenho 90, esse ângulo é 30 graus. Então, o que é AX? É A vezes o cosseno de 30 graus. Ou seja, A vale x, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, AX vai dar x raiz de 3 sobre 2. AY vai dar A vezes o seno de 30 graus. Ou seja, x, A não é x, vezes o seno de 30 que é meio. Então, x sobre 2. Então, Rx, o que é Rx? Eu vou somar os vetores que estão na direção x. Ah, Marivaldo, então eu vou somar Bx com AX. Exatamente. São vetores de mesma direção em sentidos contrários. Então eu subtraio. Então posso pegar, ó, AX menos Bx. Quem é AX? X raiz de 3 sobre 2. Menos, quem é Bx? X raiz de 3 sobre 2. Ah, então não vai ter resultante na direção x. Exatamente. O vetor soma, ele não vai ter componente na direção x. Vamos ver a direção y? Na direção y, eu tenho AY, BY, com mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou somar. E tenho C, que está na mesma direção, porém em sentido contrário. Eu vou subtrair. Então, eu vou ficar com AY x sobre 2, by x sobre 2,
CX. Então, menos x. X sobre 2 mais x sobre 2 vai dar x, que menos x vai dar 0. Ah, então esse vetor não tem nem a componente x, nem a componente y. Como Rx é 0 e Ry é 0, o módulo desse vetor é 0. Então, caiu no Enem uma situação como essa, não importa o módulo dos vetores, só importa que seja o mesmo valor. 3 vetores com o mesmo módulo, coplanares e formando entre si um ângulo de 120 graus. Eu já sei que a resultante vai dar 0. Tá ok? Já sei que essas forças se anulam. Vamos ao último exemplo. Um jogador de futebol encontra-se no ponto P a 50 metros de distância do centro do gol e a 30 metros da linha de fundo. Observe a figura a seguir. Em um dado momento, o jogador avança com a velocidade v igual a 5 metros por segundo em direção ao gol. Nesse instante, a velocidade com que ele se aproxima da linha de fundo vale. Então vamos a mais uma aplicação aqui das componentes ortogonais de um vetor. Então eu tenho um jogador que está se movimentando nessa direção com a velocidade de 5 metros por segundo. Mas observe, por exemplo, se ele saiu dessa posição e veio para essa posição, corresponde a ter se afastado nessa direção aqui essa distância e se afastado nessa direção aqui, ó, essa distância. Ou seja, a gente pode imaginar esse movimento dele nessa direção como sendo o resultado de 2 movimentos. Um, nesse caso aqui, horizontalmente e outro verticalmente. E daí, Marivaldo? E daí que eu posso encontrar a velocidade que ele se aproxima da linha de fundo. Assim como eu posso encontrar a velocidade que ele se afasta do ponto P horizontalmente. No caso em questão, ele quer saber a velocidade que o corpo se aproxima da linha de fundo, que eu vou chamar aqui, ó, de VY. Ok? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber VY. Então, vamos nessa. Se eu conheço esse ângulo aqui, ó, o ângulo que o vetor V forma com a horizontal, eu sei que VY é igual a V vezes o seno de alfa. Ok? Mas espera aí, se esse ângulo é alfa, aqui eu tenho um complementar de alfa. Ok? 90 menos alfa. Que na aula de razões trigonométricas, que eu coloquei nessa playlist de vetores, a gente viu que se eu conheço o cosseno desse ângulo aqui, que eu chamei de beta, o complementar de alfa, se eu conheço o cosseno dele, vai coincidir, eu sei que esse cosseno vai coincidir com o seno de alfa. É ou não é? Então vamos nessa. Quem é o cosseno de beta? Ah, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Não é isso? Então, se é um triângulo retângulo, ó, se eu sei o cateto adjacente a beta e se eu sei a hipotenusa, eu sei o cosseno de beta. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta, 30, dividido pela hipotenusa, 50. Ok? Então, esse é o cosseno de beta, 3/5. Mais uma vez, se eu tenho cosseno de beta, eu tenho seno de alfa, já que alfa e beta são ângulos complementares. Então, ó, quem é V? 5. Quem é o seno de alfa? Ah, é igual ao cosseno de beta, 3/5. E daí o que é que eu encontrei? Eu encontrei que o jogador se aproxima da linha de fundo com uma velocidade de 3 metros por segundo. Letra B.